Bom dia pessoal e queridos, Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 15. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 15. Melhor que alternativos. Únicos sons na floresta eram o sutil farfalhar das folhas e os gritos dos pássaros que planejavam encerrar a noite antes que escuridão caísse sobre a terra. Isso desmentia o caos que acontecia lá dentro. Ao longo de 15 minutos depois de encontrar o primeiro clone de Naruto e encerrar sua existência, Vega dizimou mais 16 deles em um sádico jogo de gato e rato. Alguns conseguiram vê-lo chegando no último segundo, mas sempre era tarde demais. Enquanto ele se movia pela selva em busca de outro Naruto para matar, ele se perguntou se o original seria tão fácil de se livrar ou... Ele conseguiu obter a resposta quando menos esperava ao tropeçar em um pedaço de fio de metal que quebrou, derrubando 4 troncos enormes de todos os lados ao seu redor tentando esmagá-lo. Eles aparentemente colidiram com Vega e explodiram aleatoriamente com o contato, abalando a tranquilidade da natureza com destruição provocada pelo homem. De um local escondido não muito longe de onde isso ocorreu, Naruto observou a armadilha e esperou que os destroços e a fumaça desaparecessem da explosão. Uma armadilha deve sempre ter etiquetas explosivas anexadas. Isso apenas torna tudo pelo menos 2 vezes mais eficaz. Fazia muito tempo que ele não tinha a oportunidade de explodir coisas sem se meter em grandes problemas. Mas aqui, se houvesse uma explosão na floresta e ninguém estivesse por perto para ouvir, alguém poderia provar que alguma coisa foi detonada? A morte de um clone que estava perto o suficiente para investigar a explosão avisou Naruto que ele precisava se mover, e ele saltou de seu esconderijo no momento em que foi cortado em pedaços por uma garra afiada com uma força tremenda por trás dele. Aterrissando no chão e desviando do galho pesado em que ele estava se refugiando, Naruto se virou e encarou Vega que estava parado no que restava do galho da árvore que ele havia acabado de cortar. Em toda sua glória mascarada, de volta para outro idiota. Naruto brincou, sem perder o amor pelo ninja espanhol. Desta vez você não tem ninguém para fazer refém. Somos só você e eu, Datebayo. Tudo bem. Vega respondeu, segurando a garra perto do rosto. Eu não gostaria de arriscar destruir algo bonito enquanto livrava o mundo de algo tão repulsivo quanto você. A intenção de matar no ar entre os dois poderia ter sido cortada com uma faca. Você deixou cicatrizes em meu lindo corpo na última vez que nos encontramos. Você parece muito bem para mim. Você ainda parece muito com uma garota para ser um homem para o meu gosto, mas não parece que eu deixei uma cicatriz em você. Por trás de sua máscara, Vega sorriu apesar do insulto de Naruto à sua masculinidade. Sim. Você tem algo a ver com isso. Pelo menos você foi capaz de consertar o que conseguiu arruinar. Por trás daquela concha feia que você chama de corpo, você possui um ki incrível. Nunca me senti melhor na minha vida. Isso empurrou uma sensação de mau pressentimento no estômago de Naruto. Pelo menos ele pensou que era um pressentimento até perceber que havia um rosnado baixo em sua cabeça. Você quer dizer que mesmo aqui também? Kyuubi murmurou tão baixo que Naruto quase não ouviu. Eu pensei que algo parecia familiar. Eles ligaram traços do nosso chakra ao corpo dele. O que? Naruto pensou com um pouco de choque. Isso é impossível. Eles não têm Fuinjutsu neste mundo. E mesmo que o fizessem, se usassem o seu chakra, ele não deveria estar morrendo ou algo assim. É muito forte para a maioria das pessoas, certo? Eu disse nosso chakra, seu idiota. Kyuubi afirmou enquanto se sentava de cócoras dentro de sua jaula, plenamente consciente dos eventos que aconteciam lá fora no mundo. Não é só meu. O seu também está dentro dele. Na verdade, é principalmente seu, nem mesmo uma fração significativa da minha. De qualquer forma, seu chakra é como uma base que separa meu chakra cáustico do dele. Se o chakra de Naruto não estivesse lá, o corpo de Vega não seria capaz de lidar nem mesmo com a pequena quantidade de chakra de Kyuubi dentro dele. Ele ficaria gravemente doente, pois envenenava seu sistema.
Mas como havia mais chakra de Naruto dentro dele, Vega estava insinuando que ele não apenas estava bem, mas também que estava se beneficiando com isso. Mas como? O que isso significa? Naruto perguntou a Kyuubi. Ele não queria ouvir a resposta que provavelmente receberia. O que diabos você quer dizer com nunca se sentiu melhor na vida? Ele gritou com Vega enquanto jogava Shuriken em sua direção. Como se respondesse à pergunta de Naruto, Vega pulou no tronco da árvore para se esquivar das estrelas de metal e saltou delas indo direto para Naruto em uma velocidade incrível com uma tentativa descarada de esfaqueá-lo com sua garra. Vuelo de Barcelona, Fly em Barcelona. Chocado com o aumento da velocidade de Vega, Naruto saiu do caminho por pouco, mas Vega rolou e tirou a perna de Naruto de debaixo dele, derrubando-o no chão. Rangendo os dentes assim que atingiu o chão, Naruto levantou-se e atacou com um chute que Vega deslizou para fora do caminho, caindo no chão enquanto evitava o ataque de resposta. Ele está ainda mais rápido agora? Que merda! Rindo consigo mesmo de uma maneira cada vez mais maníaca por causa de seus reflexos instintivos aguçados, Vega escalou a lateral de uma árvore novamente como se estivesse se movendo pelo chão. Quero dizer exatamente o que eu disse. É assim que você se sente o tempo todo? É glorioso. Tenho tanta energia que estou quase explodindo. Dê-me um treino, Uzumaki. Deixe-me ver os novos limites da minha habilidade. Limite isso. Kage Shuriken no Jutsu, Shadow Shuriken Jutsu. Naruto brandiu uma enorme shuriken dobrável em forma de moinho de vento e atirou-a direto em Vega e em seu lugar na árvore. Ainda rindo do ataque fácil de explorar, Vega pulou da árvore apenas para perceber que Naruto havia empilhado outra shuriken embaixo da primeira e as jogou juntas, escondendo a segunda shuriken na sombra da primeira para que não pudesse ser visto. Ele conseguiu bloqueá-lo com sua garra quando o metal colidiu com o metal, mas ele foi incapaz de se esquivar quando Naruto aproveitou essa abertura depois de pular do local onde sua primeira shuriken atingiu a árvore. Ele acabou desferindo um chute profundo na barriga de Vega, que o chutou além de algumas árvores e caiu em alguns arbustos. Naruto pousou com seu chute autoritário e parou. Você não pode me vencer tentando ser eu, Vega. Você pode ter todo o meu chakra que quiser, você ainda é péssimo. Ele provocou, não querendo perseguir o homem até onde ele o havia chutado para fora de vista. Ele não teria perseguido a si mesmo e Vega era mais desonesto e menos honrado do que ele. Então sua próxima opção foi provocá-lo. Eu sou o melhor ninja do mundo, seu travesti. Vá se esconder atrás de outra adolescente inconsciente se quiser uma chance melhor de vencer. Como toureiro, Vega conhecia o ato de provocar a fera para atacar nos seus termos, em vez de apenas deixá-la atacar quando quisesse. Naruto estava tentando incitá-lo a atacar quando ele estava preparado, em vez de se permitir ser atacado nos termos de Vega e simplesmente reagir a isso. Um estratagema bastante decente contra um inimigo perigoso que poderia atacar sem aviso, mas quando se tratava de incitar brutos feios a fazer movimentos imprudentes, Vega fazia isso desde que era mais jovem que a idade de Naruto. E Naruto provavelmente era mais burro do que qualquer touro contra quem ele teria lutado na Espanha, porque uma língua de prata era tudo o que era necessário para forçá-lo a qualquer coisa. Um ninja que você se chama? Não me faça rir. A arte do ninjutsu é bonita demais para um tolo mal-educado como você ser considerado o melhor. Você é o gado do mundo ninja, adequado apenas para massacre nas mãos de alguém melhor que você. A voz de Vega ecoou pelas árvores ao redor de Naruto. Quem iria querer ser você? Duvido que você queira ser você mesmo. Nenhuma família queria você provavelmente devido à sua incompetência ou repugnância, órfão. Você não pode proteger um amigo que precisa de você como a verdadeira garota ninja do Japão, fracasso. Você não consegue nem transformar suas próprias ambições em realidade, você é tão inepto. A única coisa pela qual você é bom é o poder dentro de você, e agora você nem é bom para isso, porque posso mantê-lo dentro do meu corpo. Você não sabe nada sobre mim. Naruto retrucou com raiva, sua voz ecoando pela selva. Eu vou te mostrar quem é o gado. Eu vou te mostrar o quanto eu sou um fracasso.
Ele estava farto de ouvir as pessoas questionarem e desprezarem suas habilidades arduamente conquistadas. Primeiro Guy, agora Vega. Mesmo o professor de Buki, Sanjou, não viu muito nele, apesar de tudo que ele fez para se manter vivo e provar suas habilidades. Ele iria mais longe e diria que pelo menos Konoha o reconheceu seu potencial como algo depois que ele derrotou Neji durante os exames Chunin. A risada provocativa de Vega soou claramente, irritando-o ainda mais, irritando-o a ponto de seu corpo ficar revestido pelo chakra laranja flamejante que residia nas profundezas de seu núcleo. Vendo isso acontecer bem diante de seus olhos enquanto ele se esgueirava pela selva que escurecia rapidamente, Vega sorriu e lambeu os lábios predatoriamente por baixo de sua máscara de porcelana. Isso mesmo, traga para fora esse poder de monstro dentro de você. Eu quero esmagá-lo em seu mais feio, seu insignificante ponto. Ele parou de falar quando a cabeça de Naruto virou em sua direção e o menino desapareceu de sua vista, deixando um rastro laranja em seu rastro. O corpo de Vega então deixou um rastro de galhos quebrados e troncos de árvores quebrados quando Naruto o esmagou. XXX, em outro lugar na selva, os olhos de Kami se abriram e ela ficou em guarda assim que percebeu as múltiplas presenças ao redor de seu corpo, agarrando a mais próxima sentada no galho com ela em volta do pescoço. Ei! Qual é a grande ideia? Ela olhou em volta para ver vários Narutos espalhados pela área dando-lhe olhares cautelosos e então percebeu que tinha outro em suas mãos. Somos amigáveis, droga. Soltando o pescoço do clone como se estivesse queimado por tocá-lo, Kami ergueu as mãos defensivamente enquanto o clone descia para se distanciar dela. Sinto muito. Ela disse abruptamente antes de parar para corar com o tom alto que usou. Ela se sentiu estranha. Só para você saber que é constrangimento que você está sentindo agora. Um Naruto sorridente comentou antes de ser empurrado por outro por implicar com a ex-boneca. O chefe nos fez cuidar de você para que Vega não tentasse usá-lo para vencê-lo novamente. Por alguma razão, Vega está mais forte agora. Provavelmente vai ser uma luta mais dura do que no hospital. Outro clone entrou na conversa para defender seu criador. Ele não tem Sakura-chan como um escudo humano inconsciente com peitos desta vez. Boss vai chutar a bunda dele em 5 minutos. Vega está aqui. Kami pensou consigo mesma, seus olhos se agitando para tentar descobrir que caminho ele e seu atual companheiro haviam tomado para entrar na batalha. Isso não pode ser bom. Ele quase me matou da última vez e dizem que Naruto acredita que está mais forte agora. Ela então trouxe isso aos clones. Naruto não vai precisar de ajuda? Ele não pode se machucar muito até aqui. Não tão perto da base da Shadalo. Chefe, não quer que você lute. Um clone de Naruto disse, recebendo um olhar furioso do resto de seus irmãos compostos de chakra. O quê? Ele não faz. Outro clone murmurou que ele era um idiota e bateu na cabeça dele, dispersando. Esperançosamente, isso não mexeu com Naruto se ele estivesse lutando. Kami não disse nada em resposta a princípio, apenas olhando para todos eles com uma expressão elegível no rosto. Cara, eles desejavam que ela demonstrasse mais emoções com mais frequência, porque isso os teria ajudado a reconhecer quando ela estava prestes a fugir na direção onde poderia ouvir uma série distante de ruídos estridentes no silêncio do início da noite. Devemos persegui-la ou dissipar? Os clones se perguntaram num verdadeiro encontro de mentes. XXX, Naruto X Vega, tirar espinhos e farpas de sua bunda não era o que Vega esperava quando lutou contra Naruto novamente, mas o jovem aproveitando aquela poderosa energia laranja novamente era exatamente o que ele queria. Agora, se ao menos ele conseguisse ficar vermelho, ele poderia fazer um teste em seu corpo de verdade. Ele ainda era um bruto idiota que faria o possível para colocar as mãos nele diretamente e esmurrar seus miolos. Ele até se movia como um bruto, de quatro como uma espécie de animal. Falando do próprio demônio vestido de laranja, Vega podia ouvi-lo avançando naquela direção. Seria impossível se aproximar furtivamente de alguém com tal intenção assassina vindo dele, mas ele poderia pelo menos tentar colocar algum esforço nisso.
Enquanto ele se preparava para enfrentar Naruto diretamente, ele teve uma pequena surpresa desagradável na forma de um clone saindo do chão aos pés de Vega. O assassino espanhol saltou no ar antes que a terra abaixo dele se rompesse. Um corte brutal do ninja que ataca. Descaradamente revelou que se trata de outra cópia, um movimento decente. Um pedaço irregular de árvore foi arremessado em Vega naquele momento, ele se abaixou por pouco quando voou sobre ele. Naruto se adiantou para atacar novamente, mas sua enxurrada de socos foi toda evitada por Vega, cujo coração estava batendo com mais sangue bombeando através dele do que nunca antes. Sim. Empurre-me. Tente me matar. Cheguei perto de arrancar minha cabeça com seus golpes. Posso realmente mostrar minha beleza e superioridade no calor da batalha. Um Naruto furioso rosnou e parou de socar Vega, optando por parar e ficar de quatro. O narcisista assassino da Shadalo percebeu que Naruto estava apenas maravilhado com seus reflexos cada vez mais aguçados e se preparou para provocar o touro para atacar mais uma vez até que Naruto soltou um rugido ensurdecedor. Um rugido com força suficiente para jogar Vega para trás como uma boneca de pano novamente, seu corpo batendo firmemente no tronco de uma árvore. Mas antes que ele pudesse sair para se reagrupar, ele encontrou Naruto em seu rosto com o punho já levantado. O loiro desferiu um soco que acertou o rosto de Vega e quebrou a árvore contra a qual ele estava, derrubando-a na mata. Isso foi ótimo, acertar Vega bem na cara de idiota de menino bonito e presunçoso. Na primeira luta, ele não havia acertado nada no rosto dele. E mesmo pensando que estava coberto por uma máscara, ele podia sonhar que a rachadura que sentiu era um osso no rosto de Vega. Havia uma boa chance de que fosse realmente um osso quebrado. Naruto pegou pedaços de porcelana de seu punho enquanto caminhava pelo caminho de destruição florestal que ele havia feito com o corpo de Vega até que ouviu um estalo de algo em que pisou. E viu um pedaço quebrado da máscara de Vega debaixo de seu pé. Olhando para cima, ele viu Vega se levantando como um zumbi enquanto suas vértebras emitiam sons de voltarem ao alinhamento. Seu próprio sangue estava manchando seu corpo, onde seu rosto havia sido esmagado sob a máscara agora quebrada, mas ruídos estridentes podiam ser ouvidos, como se seus ossos faciais estivessem se recompondo lentamente. Como é? Vega perguntou, passando sua própria garra em seu peito nu para tirar sangue quando a ferida parou de sangrar bem diante dos olhos de Naruto. Como é ver um poder tão maravilhoso nas mãos de alguém que realmente o merece e aprecia. Não só sou um lutador diferente agora. Nunca mais poderei ficar com cicatrizes. Eu vou te assustar agora mesmo. Naruto gritou de volta. Mas quando ele avançou, ele se viu parado porque seu inimigo não estava mais à distância, com Vega se enrolando e rolando para frente para aumentar sua velocidade e se tornar um alvo ainda mais evasivo. Rodante de cristal flash. Um som de metal perfurando a carne e uma garra saindo da parte de trás de seu ombro área do peito mostraram que Vega o havia antecipado com sua manobra planejada. Seus olhos vermelhos se arregalaram em choque antes que Naruto rosnasse, retaliasse e golpeasse Vega violentamente no peito com suas unhas alongadas em uma combinação de dois golpes que fez o sangue voar livremente. Tudo isso ocorreu no espaço de um segundo. Recuperando distância, as feridas de Vega se fecharam bem diante de seus olhos. Eu te disse, você não pode mais me assustar. Assim como eu não posso te deixar com cicatrizes e torná-lo mais feio, sozinho. O sangue em seu corpo era inconsequente, desde que não houvesse marcas em sua forma impecável, um presente perfeito para a personificação humana da perfeição visual. Nada pode perturbar a obra de arte viva que é meu corpo. Verdadeiramente um dom que só eu sou digno de, e só depois desta noite terei. Ele não merece nada. A Kyuubi disse em voz alta dentro da cabeça de Naruto, meu poder não é um troféu. Não é uma ferramenta para algum bichounen vaidoso enfeitado se manter com uma aparência imaculada. Houve apenas um homem que existiu que a grande criatura de chakra teria considerado digno de conter sua força vital, e Vega era um inseto em comparação, eu lhe darei mais. Chakra, garoto,
se você puder me prometer que ele vou pagar caro. Eu ia fazê-lo pagar se você não tivesse me pedido de qualquer maneira, mas tudo bem. Naruto pensou quando sua ferida se fechou e seu manto de chakra ficou denso, mudando de laranja para vermelho enquanto assumia o contorno de uma raposa ao redor de seu corpo. Tudo bem, Vega, vamos ver você se levantar depois que eu terminar com você desta vez. Ele ameaçou com uma voz mais selvagem e rouca antes de atacar abruptamente com seu chakra na forma de uma garra estendida. Ele errou o Vega e ele mergulhou em direção a Naruto, gargalhando enquanto utilizava um chute deslizante para tentar derrubar Naruto no ar, mas a garra de chakra de Naruto se prendeu em um tronco de árvore e o puxou em sua direção. Este não era o curso de ação que Vega esperava, nem ele esperava que a cauda da capa de chakra de Naruto agarrasse sua perna depois que ele errou em arrastá-lo de volta ao chão. Você não sabe? O monstro feio sempre cai nas mãos do nobre cavaleiro. A garra de metal de Vega cortou a energia espessa e tangível no momento em que o levantou do chão para jogá-lo e ele se conteve, ficando de pé no tronco de outra árvore antes de pular em Naruto em um borrão com a língua para fora de uma maneira doentia. Ele passou e pousou em outro tronco, saltando para trás para cortar Naruto novamente em alta velocidade, garra sangrenta de alta, garra alta sangrenta. Seu sangue nunca teve a oportunidade de atingir o chão. Cada golpe que mantinha Naruto no ar era rápido demais para permitir que Naruto caísse, já que ele não teve tempo de curar uma ferida antes que outra fosse infligida, manchando sua roupa laranja de combate de vermelho com seu próprio sangue, maldita camisa de malha de metal por baixo. Eu não sou um maldito monstro. Naruto permitiu que Vega o esfaqueasse no corpo. Ele agarrou o pulso de Vega com força e arrancou a garra e a carne dele antes de girar e arremessar Vega com força no chão. Caindo junto com ele, Naruto formou um Rasengan em sua mão direita que era cercado por uma concha vermelha estabilizadora do chakra da Kyuubi, Shui Rasengan, Vermilion. Rasengan. O ataque resultante terminou em uma explosão de chakra vermelho permeando o ar, balançando o chão com a força pulverizante por trás dele. Afastado de seu ponto de impacto pela explosão, Naruto sentou-se contra um tronco de árvore, respirando tensamente enquanto se levantava. Sua mão pousou na manopla com garras de Vega saindo de seu estômago e puxou-a com um grito de dor. A ferida havia cicatrizado ao redor das lâminas da garra, tornando mais difícil fazê-lo, mas ele arrancou-a de lá com um movimento e jogou-a de lado. Você não está. Naruto não conseguiu ouvir o murmúrio baixo de Vega que descansava, enterrado nos escombros dentro de uma cratera formada pelo ataque. Lentamente, os escombros começaram a se mover para o lado antes de explodirem e Vega pular. Coberto com seu próprio sangue enquanto a carne de suas feridas lentamente se recompunha, clara como o dia, você não é digno desse poder, seu monstro. Ele está me protegendo. Você não pode me transformar em um monstro feio como você. Eu vou te matar. Uma névoa vermelha começou a sair do corpo de Vega quando seus olhos começaram a brilhar em vermelho e ele caminhou em direção a Naruto. Preparado para outra luta, um manto de chakra de Naruto permaneceu pronto, a cauda balançando atrás dele enquanto ele esperava para contra-atacar novamente. Ele poderia ser tão aprimorado quanto quisesse, não haveria como vencer o Jinchuriki original em uma batalha de desgaste se você estivesse usando seu próprio chakra para o aprimoramento. Mas depois que Vega deu alguns passos, ele parou, com os lábios tremendo e uma expressão perdida no rosto. Essa névoa era mais parecida com a fumaça emitida por seu próprio corpo, em vez de um sinal de que ele estava ganhando mais força. E isso trouxe uma risada sombria da Kyuubi, e ele finalmente conseguiu. Ele rompeu a barreira que o seu chakra criou a partir do meu que o protegia. Naruto observou Vega regurgitar sangue e bile no chão e cair de joelhos. Um fascínio mórbido era evidente em Naruto enquanto observava Vega continuar a vomitar e ter convulsões. O que está acontecendo com ele? A raiva por perder para. Você o fez entrar em contato com meu chakra da mesma forma que a raiva faz com que você faça o mesmo às vezes. Só que, ao contrário de você, ele não consegue lidar com meu chakra bruto e não diluído.
percorrendo seu sistema, mesmo a pequena quantidade que ele tem. O instável a proteção que seu próprio chakra dentro dele deu foi quebrada quando ele cedeu ao desespero de viver e matar você. As entranhas de Vega pareciam estar queimando, mas não era uma queimadura que ele pudesse tocar. Não estava nem machucando seus órgãos diretamente, mas estava se movendo por todo o seu corpo. Você fez isso. Oh, o que você fez comigo? Ele exigiu de Naruto, tentando se levantar e atacá-lo, mas não conseguiu devido ao seu corpo agonizante. Você fez isso. Naruto disse a ele com um pouco de remorso. Vega era um filho da puta grandioso no mais alto nível, mas não se sentia bem em vencer dessa forma, batendo em Vega até que ele o forçou mais ou menos a se envenenar para não morrer instantaneamente devido aos ferimentos do Rasengan. Naruto preferiria ter acabado com ele em batalha do que vê-lo ser torturado através de seu sistema de caminho de chakra. É por isso que ninguém deveria ter o poder que tenho dentro de mim. É muito forte para os humanos controlarem. Você usou isso. Por que nenhum dos cientistas da Shadaloo percebeu isso quando fizeram os testes nele? Suas funções corporais estavam sempre em alta, fora do normal, e agora ele estava sofrendo. Seu corpo perfeito foi incapaz de conter esse poder, mas uma criatura imperfeita como Naruto foi capaz de utilizá-lo? Por quê? Era isso que Vega estava se perguntando, pois parecia que todo seu corpo estava sendo marcado por dentro. Enquanto ele meditava, o corpo tremendo aleatoriamente devido aos choques de dor paralisante, Vega viu Naruto se afastando dele para o matagal da selva para deixá-lo lá. Você não vai embora. Eu vou te matar por isso. Ele tentou se levantar, mas o esforço foi demais para ele tentar fazer quando o sangue começou a escorrer de sua boca. Você me arruinou. Você e seu poder amaldiçoado. Não é um poder amaldiçoado e não é um poder maligno. Naruto respondeu, baseando-se no que Rose disse a ele quando eles se conheceram anteriormente, simplesmente não é feito para humanos. Ele apenas continuou andando em direção à borda da área marcada pela batalha, nem mesmo se virando, e eu não quero matar você. Você vai morrer sozinho. Nenhuma arma e ele mal conseguia se mover sem causar grandes hemorragias internas junto com um chakra forte. De Kyuubi viajando e destruindo seu sistema de caminho de chakra como uma tempestade de areia arrancando a tinta de uma parede de um edifício? Apropriado. Kyuubi disse em voz alta na cabeça de Naruto, vendo Vega atrás no chão, um rastro de seu sangue saindo de onde ele lentamente se arrastou do lugar onde caiu pela primeira vez, um narcisista morrendo de uma maneira tão feia. Agora, se ao menos uma cobra deslizasse sobre ele e lhe desse uma pequena mordida de amor, teria sido ainda melhor. Espere. Kyuubi disse, parando o jovem loiro antes que ele pudesse sair, põe a sua mão sobre ele. Eu quero de volta o que é meu. Naruto voltou para Vega, que agarrou fracamente sua perna e tentou se levantar usando o membro, mas Naruto colocou a mão no topo da cabeça de Vega e o segurou, concentrando-se em sentir o chakra de Kyuubi dentro de si antes de encontrá-lo. Vega. Ele puxou a mão e tirou uma aura vermelha do corpo do homem, fazendo-o gritar de dor por ter extraído diretamente de suas células. O homem desmaiou quando o excesso de energia recuou para o corpo de Naruto, fazendo-o flexionar o punho enquanto observava as unhas voltarem ao normal. Ele nem tinha tanto do seu chakra dentro dele. Tinha tanto do seu chakra dentro dele. Isso quase não havia. Eu te avisei. Meu chakra residual de um único ninjutsu se misturou principalmente com o seu chakra. Não foi apenas diluído até que ele o acessou diretamente, havia muito mais do seu dentro dele. Isso mostra o quão forte eu sou. Ma 1000 do meu chakra foi suficiente para devastar todo o seu corpo com esta doença. Ok, você é super forte. Naruto disse revirando os olhos enquanto verificava seu corpo e roupas ensanguentados. Pelo menos as feridas haviam fechado. Ele ainda doía muito, você poderia pelo menos me agradecer por devolver seu chakra. Você quer dizer o chakra que pertencia a mim em primeiro lugar?
O chakra que terei que usar novamente mais tarde para mantê-lo vivo na próxima vez que for destruído por um lutador superior? O chakra que você acabou de usar? Tudo bem, esqueça que eu disse alguma coisa, caramba. Eu já tenho você insignificante intitulado vermezinho. Na verdade, você deveria me agradecer o tempo todo. Houve uma pausa no silêncio entre eles quando Naruto subiu nas árvores novamente para voltar para Kami. Até que Ubi sentir a necessidade de falar novamente para mexer com Naruto, espero que o idiota lá atrás seja comido por um tigre. Eu me pergunto se os tigres na Tailândia gostam da culinária espanhola. Isso é realmente uma merda. XXX, mais profundamente. Na selva, ponto secreto 48.106, uma pequena câmera voadora foi enviada com Vega pelos cientistas para acompanhar seu progresso no treinamento de seu corpo com o poder de Naruto fluindo através de suas células, mas isso teve o efeito secundário de capturar toda a batalha entre os dois, algo que Bison foi chamado testemunhar na maior parte de sua totalidade. Fracasso. Bison murmurou, desligando a alimentação porque estava cansado de ver Vega se contorcendo em agonia enquanto o chakra da Kyuubi continuava a passar por seu corpo. Essa foi sua última chance. Vega, 3 golpes. Tudo mais. Eu não tolero fraqueza dentro das minhas elites. Ele disse para si mesmo enquanto saía de seus aposentos privados escuros e se dirigia ao corredor da instalação. Vega era substituível. Embora ele fosse um assassino habilidoso, isso não significava que não houvesse ninguém que pudesse ocupar seu lugar. O mundo estava cheio de perspectivas poderosas, e no momento ele tinha talvez a maior ferramenta potencial para suas ambições que tolamente veio a ele por conta própria depois de derrotar a boneca que foi enviada para espioná-lo e obter informações sobre seu estilo de luta. Ele esperava poder derrotá-lo. Herói estúpido. Entrando em uma área iluminada de laboratório, Bison sorriu ao ver Ryu preso em uma mesa robusta, aparentemente inconsciente. Ele passou por alguns cientistas que vigiavam o homem e os empurrou para fora do caminho antes de colocar a mão na cabeça de Ryu e canalizar seu Psycho Power diretamente na cabeça do homem. Acorde. Agora. Seus serviços são necessários. Os olhos de Ryu se abriram, brancos e sem pupilas, assim como os de Bison. O sorriso doentio que cruzou o rosto do poderoso senhor do crime mostrou que isso era exatamente o que ele queria. Solte-o. Ele exigiu dos cientistas que apressadamente fizeram o que foi instruído a eles. Ryu, embora o Satsui no Adou dentro de você seja inferior ao meu Psycho Power, ainda é mais do que suficiente para me permitir usar meu poder para desbloquear o seu, digamos, vasto potencial? Agora vamos testar o quanto você cresceu. Ryu se levantou e esperou aparentemente em posição de sentido, obedientemente. Mas era possível ver uma leve contração de luta em seu rosto e um breve movimento dos dedos ao lado do corpo, se eles estivessem realmente prestando atenção ou se importando. Como um bom lacaio, quero que você faça algo por mim. Bison disse ao Ryu que sofreu lavagem cerebral. Há apenas uma estrada através desta parte da região, dentro ou fora. Quero que você vigie ela. Você matará qualquer coisa que venha de qualquer direção nesta estrada. Agora vá. Um grunhido curto saiu da garganta de Ryu quando ele se virou e saiu do laboratório em meio às risadas de Bison. Do lado de fora da porta do laboratório, ele passou por um homem extremamente alto, com membros longos e cabeça careca. Ele usava shorts azuis de Muay Thai com detalhes vermelhos e bandagens nos punhos e pés. Um tapa-olho estava sobre seu olho direito e no peito ele tinha uma enorme cicatriz que se estendia da cintura até o ombro oposto. Ah! Você gostou do novo Ryu Sagat? Bison disse ao sentir o homem poderoso parado do lado de fora. Basta pensar nisso. Você disse que ele não iria se vingar de você quando você exigiu isso dele. Bem, agora ele não tem escolha. Ele lutará com você até o fim. Ficará satisfeito depois que eu fizer com que ele erradique as pragas que voam em torno de nossa base. Basta observar o quão mais forte ele está agora. Empurrar seu poder para ele não o tornou mais forte.
A grande lenda do Muay Thai disse, saindo da parede e andando pelo corredor enquanto deixava Bison sozinho com sua risada. Vitoriosa, eu não quero lutar contra um rio corrompido. Quero lutar contra o mesmo homem que me derrotou. Este não é ele, é uma casca sendo conduzida pelas ordens de Bison. O guerreiro nele não. Queria uma versão marionete sombria e com lavagem cerebral de rio para lutar contra ele. Ele queria um par verdadeiro. Não havia mais ninguém que ele considerasse digno de lutar, e aqui Bison foi. Manchou um caráter e vontade tão puros. E ele ficou em êxtase com o som de suas risadas estrondosas. Sagat era o guarda-costas de Bison. Essa foi a única razão para seu emprego na Shadaloo. Ser o segundo em comando realmente não significava nada com um maníaco por controle como Bison no comando, já que todas as decisões eram tomadas por ele. Ele estava com raiva e consumido pelo desejo de se vingar do homem que o derrotou. Essa era sua mentalidade quando ele se juntou com a promessa de uma eventual revanche. Mas com o passar do tempo ele se acalmou e sentiu seu desejo de ficar com a Shadaloo diminuir. Não havia nada que valesse a pena para ele. Ainda assim, ele era o guarda-costas de Bison. Apenas um guarda-costas glorificado, então, desde que ele estivesse disposto a aceitar isso como seu trabalho, isso não significava que ele não poderia fazer o que quisesse. Com isso em mente ele saiu para seguir Ryu na tentativa de vencê-lo até o ponto onde ele tinha certeza que iria. XXX, o dia seguinte, tarde da manhã, estradas na selva da Tailândia. Ai! Foda-se! Batsu gritou do banco de trás de um jipe onde estava sentado, uma perna engessada apoiada no colo de Sakura enquanto eles passavam por um buraco na estrada. Por que o americano está dirigindo? Na frente, Ishizaki sentou-se do lado do passageiro enquanto quem dirigia o volante enquanto eles atravessavam a estrada acidentada. Por que ele está aqui? Garoto, por que você não ficou com aquele médico? Quem perguntou em troca? Dirigir aquele jipe não era dirigir um veículo de alto desempenho, mas não havia limites de velocidade, então ele poderia enlouquecer com isso neste país. Estou surpreso que você esteja acordado. Você acabou de fazer uma cirurgia ontem à noite. Ele mal estava acordado, mas não era como se precisasse estar atento e consciente enquanto usava gesso e muletas. Não vou ficar em uma clínica médica em uma cidade onde o cara que quebrou minha perna ainda está. Especialmente depois do que você fez com ele e do que eu fiz primeiro com aqueles punks. Batsu lançou a Sakura um olhar de desculpas enquanto ela se mexia um pouco desconfortavelmente. Com a perna machucada apoiada nas suas duas, desculpe. Não há espaço no chão. Mesmo que suas pernas estivessem completamente dormentes neste ponto da jornada, Sakura poupou um sorriso ao ferido. Batsu, não é como se você pudesse evitar. Mas eu só me pergunto se todo mundo está bem. Eu não acho que Naruto ou Kari nos telefones têm sinal onde quer que estejam. Ela tentou ligar para eles durante a cirurgia apressada de Batsu, mas não obteve resposta. Eles já estavam em uma área rural porque o sinal dela era fraco, então provavelmente não havia nenhum ainda mais longe. Espero que Kanzuki-sama esteja bem aqui no meio deste país. Ishizaki se preocupou, desejando que ele e seu jovem pupilo tivessem telefones via satélite para que os sinais não importassem. Eu me pergunto se a água é boa para ela, ou quantas cobras venenosas entram nos quartos das pessoas. Duvido que haja um hotel fora que isso seria até qualificado como 4 estrelas. Risadas divertidas vieram de quem? Ao ouvir o mordomo preocupado com Karen. Sendo ele próprio um homem rico, isso o divertiu por causa de como ele foi criado como um artista marcial. Bem, isso só pode ser bom para ela. Se ela está aqui e se ela é capaz o suficiente para poder fazer esta viagem, você deve confiar tanto ela. Ninguém mais no Jeep estava realmente preocupado. Cara, você deveria se preocupar mais com o que ela está fazendo com este lugar do que com o que este lugar está fazendo com ela. Aquela garota é sinistra. Batsu disse, dando um tapinha na orelha do mordomo para fazê-lo parar de se preocupar do jeito que estava desde que eles foram atrasados por causa do ferimento de Batsu.
Essa é uma garota assustadora. Ele colocou as mãos sobre a boca quando percebeu que havia dito tal coisa em voz alta. Já era tarde demais, pois Sakura ouviu e estava sorrindo de orelha a orelha. Finalmente, algo para tornar essa viagem de carro horrível mais suportável. Você está com medo de Kanzuki-san? Isso é a melhor coisa que já ouvi. Eu não disse isso. Batsu disse, desviando o olhar para as árvores ao redor da estrada. Eu disse que ela era assustadora. Há uma diferença. Ele então estremeceu novamente quando o carro bateu em outro solavanco. Droga, como vou lutar contra alguém nessa coisa? Balançar uma muleta contra eles. Deveríamos estar atacando uma fortaleza, você sabe. Não, não somos. Sakura respondeu, deveríamos apenas estar marcando as coordenadas para um ataque aéreo. Ninguém está atacando aquela base, apenas Naruto e a garota Kame deveriam estar indo para a selva de qualquer maneira. E graças a Deus. Assumir o reduto de um grupo paramilitar foi apenas um passo além do que ela estava preparada. Caras armados eram animais completamente diferentes. Em comparação com apenas lutadores. As bases são fáceis. Quem insistiu, com uma mão no volante e o outro braço pendurado sobre a cabeceira do assento, para sorrir de volta para as crianças que estavam mortificadas por ele estar tirando os olhos da estrada. Caras com armas, apenas certifiquem-se de que eles não estou apontando essas malditas coisas para você e você está pronto para ir. Olhos na estrada. Tanto Batsu quanto Sakura gritaram simultaneamente, fazendo Ken rir com bom humor novamente. Eles não viram nada de engraçado. Nenhum deles queria morrer em um acidente de carro a mais de 1000 quilômetros de casa. Afastando suas preocupações enquanto se virava para evitar que eles surtassem mais, Ken zombou. Você está brincando comigo? É um tiro certeiro pela selva. Se há uma coisa que sei fazer além de lutar, é como. Puta merda, cara! Uma súbita e poderosa explosão azul de Ki atingiu a lateral dianteira do Jeep, destruindo o pneu dianteiro esquerdo e forçando o veículo a girar e depois dar uma cambalhota antes de parar bem entre as árvores e arbustos que ladeavam a lateral do veículo. Estrada. Não houve nenhum movimento do veículo capotado até que a porta do lado do motorista foi arrancada das dobradiças e quem saiu, seguido por ele puxando o inconsciente Shizaki para fora. O mordomo estava sangrando por ter batido a cabeça na porta de metal e não ajudaria em nada nesta situação. Quem grunhiu depois de libertar o homem e deitá-lo encostado em uma árvore. Vocês estão bem, crianças? Não estamos mortos. Batsu disse com uma voz um pouco dolorida. Meus pontos no olho estouraram e acho que minha rótula quebrou como um prato de novo, mas fora isso, estamos bem. Você já ouviu falar de direção defensiva, filho da puta? Sakura rastejou para fora dos destroços parecendo um pouco abalada, mas não muito desgastada, assim como Batsu enquanto ele rastejava segurando um par de muletas, embora o sangue escorresse por seu rosto de onde ele havia sido costurado no dia anterior. O que diabos, o que nos atingiu? Sakura perguntou enquanto se levantava e ajudava Batsu a se levantar. Foi como se alguém tivesse atirado uma bala de canhão. Era um Hadouken. Quem disse com total certeza em seu tom enquanto desviava o olhar da direção do acidente de carro e do Jeep agora inútil, sim. Definitivamente um Hadouken. Eu apostaria meu braço direito nele. Batsu estremeceu ao colocar as muletas bem debaixo dos braços para ficar de pé sozinho. Aquela coisa estava se movendo tão rápido. Cara! Como você pode ter tanta certeza disso? A princípio Ken não respondeu, ainda olhando atentamente para a figura que esperava ali, olhando de volta para ele sem emoção, algo que as crianças ainda não tinham notado porque estavam muito ocupadas se preocupando com os ferimentos de Batsu. Foi apenas um bom palpite. Olhando para ele estava seu melhor amigo Ryu. E aí, amigo? XXX. Aldeia rural na selva profunda da Tailândia, com Naruto. Naruto deveria ter ficado mais constrangido devido ao fato de estar sentado ao ar livre sem nenhuma roupa além da boxer sendo a única coisa que encobria sua modéstia, mas ele não estava
Era difícil ficar envergonhado quando você estava quase chateado. Que porra você quer dizer com não há nenhum ataque aéreo chegando? Naruto disse. Para Chun-Li e Charlie recém-chegados, estremecendo levemente quando um médico local envolveu suas áreas supostamente feridas em bandagens, caso fosse necessário. Era simplesmente inacreditável para eles que ele estivesse completamente curado, mas isso não era importante. O importante era que sua missão aparentemente acabará de ser revogada. Você me disse há 3 dias, espere por nós nesta aldeia com as coordenadas marcadas, mas não entre, há um ataque aéreo chegando. Em vez de conversarem dentro de casa, onde estava tudo quente e úmido devido ao clima de final de primavera da região, todos estavam do lado de fora do prédio que Karen basicamente alugou e transformou totalmente para atender às suas necessidades. Com Charlie Chun-Li estava outro americano loiro com queixo quadrado e cabelos lisos e sérios, vestindo uma regata verde-oliva e trajes militares, bem como suas dogtags em volta do pescoço. Aparentemente, ele era o amigo de Charlie chamado Guile. Bem, é assim que as coisas são, garoto. Chegamos aqui e ligamos para confirmar o bombardeio aéreo por 1 hora. Assim que obtivemos as coordenadas, eles nos disseram que estava desligado. O que você quer de nós? Para encontrar seu banquinho na Força Aérea e chutar a bunda dele como eu chutei o de Vega. Naruto respondeu enquanto o médico terminava de enfaixá-lo levemente, permitindo que Naruto se levantasse e vestisse um uniforme de luta laranja sobressalente e uma camiseta com armadura de malha de metal. Vega estragou seu set anterior, aposto que ele não vai tentar pular em mim. Na selva de novo, aposto que ele não vai pular de novo. Você matou o Vega? Charlie perguntou a ele, sabendo quem era aquele homem pelo que Chun-Li lhe contou sobre os associados conhecidos da Shadaloo. Matei o morto. Quão morto? Mais morto que morto. Certo, disse Fred. Simplesmente vermelho. Todos apenas olharam para Naruto e Charlie em silêncio, pois todos duvidavam que o que eles disseram fizesse algum sentido, mesmo para aqueles que falavam inglês naquela vila. Ok. Chun-Li disse, tirando uma mochila grande das costas, felizmente vim preparada. Dê uma olhada. Ela o abriu e mostrou que havia conseguido trazer C4 suficiente para derrubar 4 prédios separados. Se necessário, parece que teremos que fazer isso nós mesmos. Guile pigarreou para chamar a atenção dela e gesticulou em direção aos 3 adolescentes que estavam olhando para o grande saco de explosivos de Chun-Li, com Naruto resmungando sobre como ela nunca esconderia isso em lugar nenhum e que etiquetas explosivas eram melhores. HRMRPHR, crianças. Bem, tecnicamente Kami não poderia ser considerada uma criança normal, ela era uma assassina. E Naruto também não poderia ser considerado normal, por uma série de razões. Mas ainda assim, ética era ética, sim, por nós, quero dizer Guile, Charlie e eu. Chun-Li disse, para grande desgosto de Naruto e Kami. Desculpe, mas tudo o que planejamos que você fizesse era obter as coordenadas. Você não vai para a base. Os olhos de Naruto se contraíram antes de ele falar novamente. Ok, todos aqui que são ninjas treinados que podem se transformar em qualquer pessoa que já viram para entrar furtivamente em uma base inimiga, levantem a mão. Ninguém além dele fez isso, qualquer um que realmente saiba como chegar à base rápido, saiba como a Shadaloo vai proteger o lugar e conheça o layout da base, levante a mão. Kami fez isso, mesmo sem saber que Naruto estava apenas brincando com Chun-Li. Qualquer um que, na verdade, eu realmente não tenho nenhum motivo para Karen ir. Ele concedeu, ignorando o grito indignado dela em resposta. Ele tem um bom argumento, você sabe. Kami entrou na conversa, tentando ser o mais prestativa possível. Ela realmente não conhecia nenhum deles, tentou matar um, sequestrar outro, e o resto deles só a conhecia como assassina sem alma da Shadaloo. Que ganhou consciência, sem mim seria muito difícil encontrar a base, e sem Naruto provavelmente não haveria ninguém que pudesse entrar furtivamente. Temos nossos próprios motivos para desejar ir. Chun-Li apenas olhou para Naruto, não parecendo se incomodar com os pontos levantados. Não,
Não posso ser responsabilizado pelo que acontecer se você continuar. Responsável por quê? Naruto respondeu, agitando os braços indignado. Se Vega me bateu ontem à noite e me matou, eu provavelmente poderia contar o número de pessoas que se importariam com uma mão, mesmo sem usar todos os meus dedos. Qualquer um que se importasse com o que Kami está fazendo, essas são as pessoas dentro da maldita base. A única entre nós três a quem o que você acabou de dizer se aplica é Karen. Mais uma vez Karen soltou um ruído ofendido por ser tratada como uma estatueta de vidro e marchou até Naruto para discutir com ele. Eu não sou indefeso, Naruto-san. Vim até aqui para lutar contra Shadalo e ensinar-lhes uma lição quando se trata para lidar com a dinastia Kanzuki. Eu não represento você. O que? Karen disse confusa enquanto olhava para sua colega loira do ensino médio. O que você quer dizer? Naruto sorrindo vitoriosamente apontou diretamente para Karen quando pela primeira vez ele se lembrou de algo trivial que funcionou a seu favor para contornar um desentendimento. Eu represento você, não é? Quando eu ganho você ganha e quando eu perco você perde porque você é meu benfeitor, certo? Bem, deixe-me representá-la, então chefe. Ele comentou, jogando de volta na cara dela as palavras de meses anteriores. Deixe-me lutar por você, ok? Lembrando-se de onde ele havia extraído a referência anterior, os olhos de Karen se arregalaram e ela abriu a boca preparada para discutir um pouco mais antes que nenhuma palavra saísse. Em vez disso, ela apenas começou a rir e enxugou uma lágrima de humor de seus olhos. Ah, isso é correto. Eu me lembro de ter dito isso para você. Muito bem, então Naruto-san, tudo o que eu preciso é de vitória, afinal, isso não acontece, não importa qual método eu use para obtê-lo. Karen. Naruto disse interrogativamente enquanto a garota rapidamente se virava e começava a voltar para o prédio onde ela havia alugado espaço durante sua estadia. Karen, você vai ficar bem sozinha? Tudo deve ficar bem. Karen respondeu, sem se virar enquanto continuava andando. Ficarei bem aqui sozinha até que Shizaki, Sakura-san e Shimonji-san cheguem. Eles estão atrasados, mas acredito que devem chegar aqui ao meio-dia. Com isso, ela desapareceu pela porta aberta deixando os outros sozinhos. Isso foi estranho. Naruto não esperava que ela simplesmente parasse e fosse embora. Em vez disso, ele esperava que ela ficasse pelo menos até que decidissem partir. E apesar do fato de ela ter falado com sua confiança habitual e comportamento indiferente, havia algo errado. Naruto. Sua atenção foi desviada dos alojamentos temporários de seu bom amigo quando Chun-Li o chamou. Estamos indo para a base. A outra garota já está na frente. Vamos, se você vem, garoto. Deveria estar longe lá. Ela tinha uma atitude muito séria quando apontou para onde Charlie, Gilly e Kami já estavam caminhando em direção à periferia da vila. Ele acenou com a cabeça em reconhecimento e começou a segui-la e aos outros, mas não sem lançar um último olhar na direção de onde Karen havia se retirado. Pare de me chamar de garoto, droga. Naruto murmurou distraidamente enquanto seguia atrás do agente chinês da Interpol. Embora ele não tenha visto que Karen estava do lado de fora da porta, encostada na parede, fora da vista de todos os outros. Uma vez que ela ouviu os sons dos passos de Naruto finalmente desaparecerem, significando que ele havia deixado a vizinhança, ela se permitiu respirar fundo e caminhou de volta para seu quarto, evitando que seus olhos ficassem embaçados. Ele nem mesmo me defendeu vindo junto. Eu realmente sou considerado tão fraco? Por que me importo com o que um bando de plebeus pensa? Nunca me importei antes. Mas foi realmente o que todos eles pensaram, ou apenas um. Chun-Li, Guile e Charlie estavam apenas se protegendo e isso era compreensível dada a posição deles no assunto. Eles não a conheciam e ela era herdeira de uma vasta fortuna, portanto, se ela fosse ferida ou morta atacando uma fortaleza militar como um soldado de infantaria, eles e suas respectivas organizações definitivamente receberiam o golpe do inferno. Quando sua família descobrisse sobre isto,
Ela nunca se importou com o que Sakura pensava dela e elas deveriam ser rivais. Ela deveria estar tentando provar sua superioridade sobre Sakura como combatente, desde que pudesse superá-la na batalha e provar que não importava o que ela pensasse. Ainda assim, a ideia de Naruto desprezando a opinião dela como se não fosse importante do jeito que ele fez no outro dia a deixou com raiva e triste, e a ideia de ele achar que ela era fraca a fez realmente se sentir fraca, porque sinto como se tivesse algo a provar a ele? A única pessoa a quem ela sentia que tinha algo a provar era o seu pai, e não um empregado dela. Eu pago-lhe. Um empregador não tem nada a provar a um trabalhador. Não sei se você é meu chefe, meu rival, meu amigo, meu gerente. O que? O que havia de errado em estar todos juntos e equilibrá-los? Embora seja certo que este pequeno arranjo já tenha turvado as águas em todos esses aspectos várias vezes no passado. E qualquer combinação dos títulos acima mencionados sem a inclusão do amigo entre eles forçou uma pontada de mágoa através dela. Idiota, estou acima de pensar em algo humilde como um plebeu. Vou fazê-lo pagar por me fazer sentir assim quando tudo isso acabar. XXX, Estradas da Selva da Tailândia, Rio, pare. O que você está fazendo? O grito desesperado de Sakura caiu em ouvidos surdos quando o guerreiro vestido de kimono branco atacou o que ele percebeu ser a ameaça mais significativa do grupo. Quem? Os dois foram movimento por movimento, trocando socos e chutes semelhantes. Em uma espécie de borrão de braços e pernas antes de se afastarem um do outro, onde rapidamente dispararam outro ataque semelhante que compartilharam. Hadouken, punho de impulso. As duas rajadas de ki de aparência semelhante se chocaram e explodiram, fazendo os dois homens voarem para trás e caírem de pé. Quem ainda estava em posição de combate enquanto Ryu corria através da fumaça e da poeira para atacá-lo novamente? O que diabos há de errado com ele? Seus punhos são ocos, ele não está lutando com nenhum espírito. Ambos os lutadores se enfrentaram com um único soco devastador. Antes de trocarem chutes que se chocaram e empurraram, o ki dele também está todo bagunçado. A próxima frase de quem foi interrompida quando Ryu bateu com o joelho em seu corpo e o dobrou. Isso foi algo que Ryu aproveitou sem nenhum movimento desperdiçado. Shoryuken, Rising Dragon Punch. O poderoso gancho ascendente acertou o homem logo abaixo do queixo e o derrubou no ar. Puta merda, ele o derrubou. Batsu exclamou, sem saber, chamando a atenção de Ryu em seguida, que se concentrou no adolescente ferido. Ah, droga! Ryu atacou Batsu e ele foi forçado a bloquear sua perna machucada de uma varredura, enfiando sua muleta de metal no chão para fazer uma base robusta para se defender. Com sua perna boa ele pulou usando a muleta como apoio e desferiu um chute de machado que o agachado Ryu bloqueou. Esse cara é uma máquina. Ryu agarrou Batsu pela perna boa e o jogou por cima do ombro nos destroços do jipe, até que Sakura mergulhou no caminho para impedi-lo de bater contra ele. A garota o pegou no ar e deslizou de volta pela grama e pelo chão, levantando a terra antes de parar. Ugh! Com um grunhido, Sakura o colocou no chão com segurança. Você está bem? Multar. Colocando as muletas de volta sob ele, Batsu agradeceu às suas estrelas da sorte por não ter tido a infelicidade de quebrar a outra perna para combinar com a perna já machucada, que ainda latejava. O que você vai fazer? Esse cara é seu herói, certo? Ele perguntou a Sakura, quem estava em sua posição de luta semelhante à de Kin e Ryu. Antes que ela pudesse responder, Ryu avançou para atacar o elo mais fraco de Batsu novamente. Porém ele foi interrompido quando teve que bloquear um chute de Sakura em sua cabeça. Não há escolha, temos que vencê-lo de alguma forma. Aterrissando no chão após sua tentativa de ataque, Sakura foi forçada a se desviar do caminho de um ataque furioso dos punhos de seu ídolo. Os socos foram tão furiosos que suas mãos ficaram doloridas só de bloqueá-los. Ele é tão forte. Quão duro ele treina? Ou será que ele estava me segurando tanto assim quando brigamos? Movimento Sakura. Kiaidan, bala de coragem. Sakura
Instintivamente obedeceu às instruções e Ryu se cobriu bem a tempo para a explosão de energia de Batsu atingir ele e levá-lo de volta à estrada antes que ele a desviasse diretamente para o céu. Tendo-se apoiado com as costas contra o jipe destruído, Batsu se tornou um alvo fácil para uma explosão de Hadouken de Ryu, que atacou e disparou diretamente contra ele. Mais uma vez, Sakura pulou no caminho para ajudar o adolescente imóvel, usando seu próprio Hadouken para desviá-lo, mas ela não teve tempo de carregar nenhum poder por trás dele. O Hadouken aperfeiçoado de Ryu perfurou seu frágil, mal diminuindo a velocidade. Ela foi atingida pelo movimento, mas resistiu apesar de acertá-lo diretamente, já que felizmente seu próprio Hadouken foi capaz de suportar o impacto do golpe. Mesmo que não tenha conseguido parar o de Ryu. O golpe foi seguido por Ryu correndo para frente, e apesar da preparação de Sakura para seus movimentos, ele se esquivou do soco que ela havia cronometrado com o dele e agarrou o lenço amarelo amarrado na gola de seu uniforme escolar. Puxando com força, Ryu a sufocou e rolou para trás, levando-a com ele antes de chutá-la para longe com força. A atenção de Ryu voltou-se para Batsu, que ele atacou, atacando com um chute de estocada que Batsu foi capaz de evitar empurrando-se em um salto pequeno para seus padrões normais que o sentou no topo do jipe cambado. O chute acertou a porta do jipe contra o qual havia atingido e uma muleta foi arrancada com força do topo de sua cabeça. Ele olhou para cima e viu Batsu se preparando para acertá-lo novamente com a única arma disponível que ele poderia usar realisticamente para lutar fisicamente. Impedindo de dar um golpe, Ryu agarrou sua perna machucada com um aperto paralisante e doloroso que fez Batsu largar a muleta e gritar de agonia quando Ryu começou a apertar a perna com força suficiente para começar a quebrar o gesso duro. Ele o soltou quando Ken voltou à batalha, pulando e ficando ao lado de Ryu antes de disparar um Hadouken no ar que Ryu deu um salto mortal para trás e saiu do caminho. Pirralho, você tem que sentar e nos deixar lutar. Você é um alvo. Batsu rosnou, mas teve que admitir quando Ken atacou Ryu para tentar devolver algum sentido a seu amigo. Então eu tenho que sentar nessa porra de jipe e ver vocês dois serem entregues a vocês por um zumbi. Ryu. Legal. Ele brincou com raiva. Estar ferido foi uma droga. Por que ele não conseguiu curar como Naruto? Naruto pelo menos estaria mancando naquele momento. Melhor ser um manco totalmente imóvel do jeito que era. Sakura, Ryu é destro, então ataque pela esquerda para evitar seu poder. Quem aconselhou seu Koha informal, que acenou com a cabeça e correu de volta para ajudá-lo a enfrentar Ryu mais uma vez. Ryu, sai dessa. Não me faça machucar você, cara. Ele segurou o kimono de Ryu com força e se preparou para jogá-lo quando seu aperto foi quebrado e Ryu chutou bem no peito, derrubando no chão. Um soco de ataque traseiro de Sakura passou por sua cabeça por pouco e ele agarrou o braço dela com força antes de violentamente jogá-la direto para o chão, planejando seguir com um golpe de quebrar tijolos que atingiu a estrada em vez de Sakura quando Ken puxou-a para fora do caminho e jogou-a antes de jogá-la em Ryu, Shunpokyaku, Virlingalé. Kiki. Adicionando um giro rápido, Sakura chutou Ryu com a força extra fornecida a ela pelo arremesso de Ken com força suficiente para quebrar sua guarda. Ryu. Pare com isso! Ela chorou ao pousar, simultaneamente dando um soco direto no rosto dele. Sem perder o ritmo, Ryu respondeu e deu um soco no estômago de Sakura com força suficiente para levantá-la do chão com nada mais do que seu punho. Por que isso está acontecendo? O que há de errado com ele? Ele puxou o punho da barriga de Sakura e a deixou cair de pé, atordoada e imóvel pelo soco que roubou o ar de seus pulmões. Ryu então soltou uma combinação brutal de socos e chutes para os quais ela não tinha resposta. Sakura! Batsu gritou, vendo-a levar uma surra da qual ela nem conseguiu se proteger. Cara americano! Você já tem que parar esse cara! Ryu! Quem gritou, correndo em sua direção o mais rápido que pôde para fazê-lo deixar Sakura em paz. Coloque Sakura no chão. Cansei de ser paciente com você. Não. Queremos machucar você.
Ryu deu um soco em Sakura ao ver Ken se aproximando e em resposta Ken girou 360 no meio do passo, arrastando o pé da frente pelo chão e o envolvendo em chamas como se tivesse arrastado um fósforo por uma superfície áspera antes de se lançar em Ryu. Com um chute, isso vai me machucar mais do que você. Guren Senpukyaku, chute redemoinho do Lotus Carmesim. Ó. Primeiro chute atingiu Ryu e não parou por aí, pois Ken o chutou repetidas vezes com chutes flamejantes que o jogaram no ar diretamente para cima. Um Ryu em chamas e machucado mudou seu corpo no ar. Enquanto caía em direção a Ken, que estava esperando para acabar com ele com um último chute em forma de saca-rolhas e carregou seu ki o mais intensamente que pôde, Shinku Hadouken, Vakun surge. Fist. Em vez do monstruoso Hadouken normal em forma de orbe de Sakura, o de Ryu foi um feixe direto de poder do tamanho de seu corpo que ele disparou direto em Ken, que já havia saltado para desferir seu chute. O chute giratório de chamas de Ken permitiu que ele cortasse a maior parte do Hadouken de Ryu apenas para descobrir que seu amigo não estava no ar no final do feixe. Ele caiu no chão incapaz de encontrar Ryu até que um golpe de joelho atingiu sua nuca e pescoço, um movimento com nada além da pior das intenções por trás dele, que jogou Ken de cara no chão, sem se mover. Sakura também estava no chão e foi capaz de ver claramente o truque de Ryu que lhe permitiu obter vantagem antes do golpe sujo na base do pescoço de Ken que, se feito corretamente, poderia ter matado o homem, não. Ken deveria ser o melhor amigo de Ryu. Seu parceiro de treinamento há mais de uma década. E ele foi capaz de simplesmente derrubá-lo, sem mais nem menos. Ryu, nós somos seus amigos. O que aconteceu com você? Ela gritou, levantando-se do chão. Você parece uma espécie de concha. Em resposta, Ryu simplesmente se virou para a garota espancada e começou a carregar outro Shinku Hadouken destinado exclusivamente a ela, algo que trouxe lágrimas aos seus olhos. Este não era seu herói. Ele se parecia com ele e lutava como ele, mas não havia coração em nenhum de seus movimentos, nada além da pura intenção de destruir. Droga, garota, mexa-se. Ele vai te matar. Batsu gritou em advertência. Ele não conseguia se levantar e disparar sua própria Guts Bullet para tentar protegê-la de longe. Ele não tinha força nas pernas para fazer isso por causa da lesão. O recuo que teria causado ao ser liberado teria machucado novamente sua perna. Eu sou tão inútil. A energia azul brilhante carregou entre as mãos de Ryu enquanto ele se preparava para deixar tudo ir e engolir Sakura, que era incapaz de se mover devido aos joelhos trêmulos. Ela nunca havia lidado com ninguém poderoso o suficiente para matá-la e que realmente pretendesse fazê-lo. Ela nunca havia enfrentado a intenção de matar antes, e a mera presença de Ryu enquanto ele atacava o enorme Hadouken fez com que ela visse sua própria morte quando estava prestes a acontecer. É realmente isso? Eu nem sequer consegui. Shinku Hadouken, punho de surto de vácuo. KNXNCX. Canhão Tigre. Enquanto Ryu disparava seu destrutivo raio azul de Kin Sakura, um enorme orbe amarelo com aparência de sol, do tamanho de uma bola de demolição, atingiu a lateral do riacho e o redirecionou para as árvores que ladeavam a estrada na selva, onde derrubou bem mais de 20 deles e deixaram uma enorme trincheira no chão. Ryu foi então forçado a bloquear um chute repentino que teve força suficiente para fazê-lo deslizar vários metros para longe antes de parar, olhando para seu novo aparente inimigo. Que tipo de homem você é, Ryu? A forma ameaçadora, careca e com cicatrizes de batalha de Sagat entrou calmamente em cena vindo de seu lado da selva, olhando para Ryu. Você permitiu que um homem como Bison aplicasse sua vontade sobre você. Estou desapontado. Eu esperava muito mais uma briga sua. Ou você é realmente tão fraco mentalmente? Você realmente duvida tanto de si mesmo depois da derrota? Aquele era o Pote chamando a chaleira de preta, isso ele sabia, mas tinha um ponto que precisava defender. Saia dessa ou vou forçá-lo a fazê-lo. No jipe, o queixo de Batsu caiu devido à destruição que havia sido causada e para a pessoa que a causou, de
Jeito nenhum. Oh meu Deus! Deus! Sakura basicamente disse a mesma coisa sem palavrões quando avistou o antigo deus do Muay Thai saindo das sombras da selva bem na frente de seus olhos. Ken, que recentemente acordou com a cabeça ainda girando por causa do golpe que recebeu, até viu Sagat e não conseguia acreditar que ele realmente estava lá. Esse é Sagat. E ele vai realmente lutar contra Ryu? Agora. Eu não queria que minha revanche fosse nessas circunstâncias. Sagat admitiu, pronto para enfrentar seu alardeado rival, mas parece que terei que tirar você dessa se quiser que um encontro verdadeiro ocorra novamente. Um sorriso irônico de diversão apareceu em seu rosto intimidador por um mero momento ao pensar, pelo menos agora você não pode sair dessa como da última vez. Sakura ficou impressionada com o que estava prestes a ver, mas encontrou forças para falar de qualquer maneira. Sr. Sagat. Obrigada por impedir o último ataque de Ryu. Acho que você salvou minha vida. Eu salvei sua vida, garota, não há duas maneiras de fazer isso. Acho que deveria intervir aqui. A menos que você não tenha terminado de comer sujeira. Sagat respondeu rispidamente, fazendo Sakura estremecer e corar com a declaração direta. Sagat realmente não se importou. O que uma garotinha como essa estava fazendo ao entrar em uma situação dessa? Magnitude? Vá para casa e faça o maldito dever de casa, agora tire o outro homem da estrada e consiga algum espaço. Não preciso de mais ninguém sendo pego no meio disso. Obedecendo, Sakura correu e ajudou Ken a se levantar enquanto os dois saíam para o lado da estrada com Batsu. Ei! Ken gritou para chamar a atenção de Sagat. Você estava falando como se soubesse o que havia de errado com ele? O que foi? Sim, Ken havia levado um golpe muito sério, mas agora estava acordado e parecia pronto para lutar novamente. Pergunte a ele você mesmo depois que eu o acordar. Eu sei que você é poderoso por si só. Sagat disse sucintamente para Ken, já que ele nunca tirava os olhos da mente controlada de Ryu, mas já que você não está disposto a fazer o que deve para lutar no mesmo nível de seu amigo por muito tempo, eu irei intervir. Se você quiser para manter a calma, aconselho você a mantê-la baixada até que nós dois terminemos aqui. Ele avisou pouco antes de mergulhar de cabeça em direção a Ryu em uma ofensiva esmagadora enquanto ele e Ryu faziam seus primeiros ataques um contra o outro. Omaki, trabalhando em reabilitação, cidade de Aoura, Japão. Porra, estou entediado. Ibuki, vestida com uniforme escolar, murmurou para seu animal de estimação, Tanuki-don, que estava sentado em seu ombro enquanto ela caminhava pela calçada longe da escola. Ela havia retornado há uma semana, mas seus amigos ainda estavam naquela viagem que planejavam fazer nos últimos meses antes de sua lesão. A jovem Kunoichi ainda estava bastante dolorida, mas não era nenhum tipo de dor que alguém não pudesse superar se realmente surgisse a necessidade. Com este argumento ela levou-o a Sanjou e ao mestre da sua aldeia e eles decidiram deixá-la voltar para a escola, porque caso contrário ela teria ficado pela aldeia sem fazer nada até que eles decidissem libertá-la e deixá-la regressar. Ela realmente desejava que os outros voltassem logo. Com a saída de Naruto, Sakura e Karin, o único do grupo que sobrou para conversar e que ela conhecia bem era Kei, e depois que as aulas terminaram, ela não pôde ir para sua casa para sair em tempo hábil por causa dos compromissos do clube pós-escola de Kei. Isso significava que tudo o que ela podia fazer era voltar para casa, na aldeia. Tedioso. Bem, ela não estava em sua aldeia no momento e não estava na aula. Então ela não seria pega por ligar para seus amigos para saber como eles estavam, se eles não estivessem em apuros catastróficos no momento. O momento, é claro. Se estivessem, receberiam a mensagem e ligariam para ela mais tarde, se não estivessem mortos devido ao problema catastrófico mencionado acima. Com um sorriso, ela tirou o celular da mochila escolar e começou a procurar em sua lista de contatos muito limitada para encontrar o número de Naruto antes de discar, onde ela nem sequer recebeu o tom de discagem antes de uma mensagem na secretária eletrônica aparecer. Obrigado por
Entrar em contato com Uzumaki Naruto, ninja pau para toda a obra, pelo seu interesse em me contratar. Desculpe, mas atualmente estou em uma espécie de licença sabática, então deixe-me uma mensagem e entrarei em contato com você para discutir termos e pagamento depois que eu voltar, se estiver interessado. Se a missão for de natureza mais delicada, seria recomendado um depósito para eu ir até lá se você quiser que eu aceite a missão no meu endereço de... Espere, qual é o problema? Inferno, estou dizendo, por que estou lhe dando o meu endereço? Quer saber? Dane-se. Em vez disso, deixe-o. Em. Droga, número errado. Em vez disso, Ibuki ligou para o telefone pré-pago de merda e impossível de rastrear de Naruto que ele usava para negócios. Por que eu ainda tenho esse? Por que eu realmente tentaria contratar Naruto para algo de novo? Ele é meu amigo. E se ela realmente quisesse a ajuda dele com alguma coisa, tudo o que ela precisava fazer era dar-lhe um olhar sincero com grandes olhos de corça e ele derreteria como um cubo de gelo garantido. Ninja pau para toda a obra Uzumaki Naruto? Sério? Ela disse para si mesma com um pouco de diversão. Então eu encontrei outra pessoa que sabe quem é Uzumaki Naruto. Orochi, vento que sopra das montanhas. Ibuki se virou e rapidamente deu um salto mortal para trás, desviando-se de um poderoso golpe que não a atingiu. E quebrou o concreto da calçada como se fosse um bloco de concreto demonstrativo. Depois de pousar, ela estremeceu e segurou o torso. Ah, ainda dói. Qual é a grande ideia de me atacar assim? Eminência. Frente a ela estava uma garota um pouco mais nova que ela, com cabelo preto bagunçado e usando um kimono de karatê com remendos de desgaste. Em volta de seu pescoço havia uma faixa amarela pendurada nas costas e ela estava em uma postura de karatê de aparência tradicional. Cada pessoa que encontrei nesta cidade que perguntei sobre esse cara Uzumaki Naruto que sabia sobre ele tentou para lutar comigo primeiro. Bem, você acabou de dizer que ele era seu amigo, o que é melhor do que qualquer um deles, então eu esperava que você me atacasse primeiro também. Por que você quer encontrar Naruto? Ibuki perguntou, estreitando os olhos enquanto Dom se levantava defensivamente no ombro e pescoço de seu mestre. Se essa fosse outra pessoa que estava tentando acabar com ele, bem, pelo menos desta vez seria um contra um e ela definitivamente poderia lidar com isso, mesmo que essa garota fosse habilidosa. Ela não poderia bater nela quando não tivesse consciência de sua presença e isso dizia muito. Para dar uma surra nele para que eu possa dar alguma notoriedade ao dojo do meu pai e atrair alunos. A garota do karatê gritou, fazendo Ibuki olhar para ela como uma coruja em vez de acusador do jeito que ela estava antes. Ele ganhou aquele torneio há alguns meses com aquela garota que é desta cidade também. Falando nisso, eu provavelmente deveria vencê-la também para garantir. Ela queria lutar contra Naruto para tornar famoso o estilo de luta de seu pai. Por alguma razão, isso era muito normal na cidade de Aora, apenas de maneiras diferentes. Os punks de rua gostavam de tentar lutar contra Naruto para provar que eram fortes e em ascensão, mas geralmente acabavam sendo nocauteados em pouco tempo. Pelo menos isso o impediu de ficar fora de forma. Certo, bem, qual é o seu nome? Makoto da disciplina de Karatê Rindoukan Ryu. A garota afirmou com firmeza. Por que todos esses pequenos punks querem tanto acabar com Naruto? Ibuki pensou consigo mesma antes de suspirar e falar com a garota mais nova. Bem, Makoto, Naruto não está aqui agora e Sakura também não. Eles estão fora do país, então você terá que esperar até que ele volte. Makoto parecia bastante desapontado e impaciente por ter que esperar o retorno de Naruto. Você está brincando comigo? Eu vim 80 quilômetros até a região de Shugoku para lutar contra esse cara e ele nem está aqui. Isso é lamentável. Ibuki comentou, seu pai deixou você vir até aqui para lutar contra alguém. Makoto assentiu como se não houvesse nada de errado com isso, mas Ibuki estava bem ciente de quão estranho isso era para pessoas normais. É apenas 1 hora de ônibus. E quando se trata de um jovem lutador em treinamento se desafiando, nenhuma distância é muito grande.
Ela parecia orgulhosa dessa filosofia de combate. Espero que ele não esteja apenas se escondendo ou algo assim. Não quero lutar com um cara assim. Não, ele simplesmente não está aqui. Você deveria tentar novamente em algumas semanas. A menos que ele esteja morto, ele estará de volta, tenho certeza. Ainda temos que terminar o período escolar. Os olhos de Makoto se iluminaram quando ela ouviu que a vida de Naruto poderia estar sob pressão. Merda, ela deve pensar que ele é um oponente muito forte se estou falando sobre ele fazer algo que pode matá-lo. Então ela é esse tipo de pessoa. Bem, então definitivamente vou esperar e depois voltarei. Makoto afirmou resolutamente, ele e aquela garota Sakura são os lutadores mais próximos com qualquer tipo de valor de nome baseados perto da região de Shikoku. Uma ideia se formou na cabeça de Ibuki para tirar um pouco da pressão de Naruto dessa garota, pois ela parecia ser do tipo que ficaria mais furiosa quanto mais esperasse para lutar com ele, e ela mesma não queria entrar em uma briga inútil enquanto ela ainda estava ferida. Bem, se você quiser perder algum tempo, há um dojo na cidade dirigido por Ibikidan. Ele é meio famoso. Você poderia ir destruir o dojo. Isso funcionou muito bem. Ibuki estava precisando de um pouco de entretenimento. Mantenha uma garota maluca de karatê longe de sua amiga pelo maior tempo possível e divirta-se um pouco antes de ir para casa, observando essa garota chutar a bunda de cada aluno de Dan, e talvez do próprio Dan, se ele estivesse lá. A cidade era muito mais interessante que a sua aldeia. Perfil do personagem: nome, Sagat. Nacionalidade, Tailândia. Gênero, masculino. Idade, 34, 2 de julho. Altura, peso, 7,6330 lbs. Tipo sanguíneo, B. Gosta de adversários fortes. Não gosta, Metsu Shoryuken, perdendo o orgulho de seu povo, Satsui no Adou, Adon. Hobbies, mergulho, 20 minutos prendendo a respiração, rivais, Ryu, Adon, Dan. Estilo de luta, Muay Thai. Técnicas atuais, Índice X, Tiger Shot, KHE com acento grave CX, Tiger Knee, SXSXYDW, Tiger Uppercut, PHLPN Core, Engre Cicatriz. Hipertécnicas, KRKHLNG FENUCX, Genocídio do Tigre. THLYCX, Destruição do Tigre, KNXNCX, Canhão do Tigre. Antecedentes: quando adolescente, Sagat ganhou o título de Deus do Muay Thai e se tornou um herói nacional na Tailândia, onde o esporte de combate é reverenciado. Nos 15 anos seguintes, ele se estabeleceu em muitos encontros violentos e árduos como talvez o artista marcial mais infame do mundo, consolidando seu nome por espancar um lutador chamado Go Ibiki até a morte em uma fúria incontrolável por destruir o olho direito de Sagat no meio. Ataque. A derrota de Sagat e as subsequentes cicatrizes nas mãos de Ryui. Seu Satsui no Adou no torneio mundial de guerreiros foi sua primeira derrota em quase 2 décadas e fez com que ele ficasse obcecado em treinar e vingar sua perda, tanto que em sua raiva ele foi levado a aceitar uma oferta de M. Bison para se juntar a Shadalo devido às promessas de que os recursos do grupo localizariam Ryu e o trariam a Sagat para uma revanche que Sagat estava convencido de que estava evitando. Sagat é um lutador muito poderoso e um guerreiro orgulhoso que dedicou sua vida ao treinamento físico e espiritual nas artes marciais e acredita nos méritos de uma luta justa. Em combate, ele pode ficar facilmente enfurecido e, como resultado, aumentará sua força além do normal. Ele faz bom uso de seu tamanho, força incrível e altura e alcance anormais com um padrão e estilo de ataque agressivo. Fim de capítulo. Até o próximo.